Ministro, é sempre um prazer falar com o senhor. Ô, Datena, um prazer enorme meu, hein? Bom dia. Bom dia, ministro Gilmar Mendes. Você Bom sabe dia. que as pessoas dizem assim, ô Datena, você conversa demais para fazer entrevista, você pergunta muito longo e tal. É que tem gente que a gente gosta de entrevistar porque admira a forma do cara agir, daí por diante e tal. Ah, mas você admira o Gilmar Mendes, ô Datena? Porque as pessoas têm medo de elogiar determinadas pessoas que podem não ser unanimidade nacional pelas atitudes que tomam. Eu não tenho medo, não. Eu acho o Gilmar Obrigado, Mendes Datena. um belo do ministro, eu acho uma bela de uma pessoa, um sujeito culto pra caramba, e que toma as decisões que ele tem que tomar. Não é porque ele é polêmico que eu não vou gostar dele. Então eu gosto do ministro e falo isso publicamente. Se você Obrigado. que está ouvindo aí gostar da minha posição, tudo bem. Se você não gostar, desliga o rádio, vai ouvir outra rádio e daí por diante. O negócio é o seguinte, ministro, a última imagem que eu tenho do senhor, nós fizemos uma entrevista, acho que foi no Hotel Hilton, lá no Rio de Janeiro. Não sei Ah, se no era Rio de Hotel Janeiro, é Hilton. verdade. Foi, verdade. no Hotel Hilton. E aí, quando nós saímos da entrevista, o senhor sempre muito gentil, mas nós saímos da entrevista, o senhor ficou. Era aquela fase que o senhor saía na rua, os caras gritavam, brigavam com o senhor. Eu nem lembro por causa de tanta coisa que as pessoas brigavam e tal. Teve rolo em avião. Mas eu me lembro que o senhor saiu para almoçar. Saiu não, o senhor deixou a entrevista para almoçar no mesmo andar que a gente estava, sentou numa mesa sozinho, cercado por seguranças, e eu não me esqueço nunca aquela imagem. Eu falava assim, poxa, um ministro do Supremo Tribunal Federal, sentado ali no canto, numa mesa sozinho, fazendo uma refeição rápida, que tinha um compromisso logo na sequência. Aí eu fiquei me perguntando assim, cara, será que vale a pena a gente chegar a determinados postos que a gente sempre almeja na vida? Porque o cara que é de leis, chegar ao Supremo Tribunal Federal, é o ápice da carreira, porque é um notável. Ninguém chega lá de bobeira, você entendeu? É porque o cara é bom mesmo. O cara é culto, o cara foi formado no direito alemão e tal. Mas eu me lembro daquela imagem do senhor, um mar ao fundo, parece até poético, mas é a realidade triste que nos remete a esse período de confinamento. O senhor ali sentado com 4 seguranças, sozinho, fazendo uma refeição. Meu amigo Maurício falou assim, caramba, você sabe que eu chego quase a ter pena do ministro. Eu falei, não, acho que é porque ele vai fazer logo uma reunião em seguida. Mas como é que é ser ministro do Supremo e tomar decisões importantes quando o país precisa tomar decisões importantes? Eu estava falando agora há pouco sobre a consciência coletiva, porque é muito fácil canalhas que existem por aí se reunir em rede social e porque a turba não tem consciência e ficar linchando as pessoas. Mas o cara que toma a decisão, ele toma a decisão dele, sozinha, isolada. Então a curiosidade que eu tenho, como é que é ser ministro do Supremo, ter que tomar decisões, às vezes, polêmicas e difíceis, e principalmente do senhor que toma decisões polêmicas e difíceis? Não é uma tarefa fácil, como você acaba de dizer, né, Datena? E muitas vezes nós já antecipamos até mesmo as incompreensões, porque seguimos determinados cânones, determinados ritos, eventualmente os próprios antecedentes ou precedentes do tribunal, né? Fazemos esse diálogo e muitas vezes tomamos essa decisão, às vezes conseguimos conversar com colegas, especialmente as decisões liminares, né? Mas acabamos ficando naquele ambiente mesmo de isolamento, para que todos entendam. De fato, é um momento de bastante solidão. E depois vem, como só ia acontecer, as incompreensões. Muitas vezes, ao longo desses anos todos, a gente está nadando de acordo com a corrente e aplaudido, saudado, assim como acontece as vaias nos aviões, também acontecem os aplausos. Você tomou uma decisão favorável a um determinado grupo, os grupamentos, na verdade, são favoráveis àquilo, né? Então você vê um casamento com a opinião pública. Mas a opinião pública muda de lado, ou a gente tem que tomar decisões
que contrariam esses grupos. Eu estou no tribunal há 17 anos, portanto, já vivi os altos e baixos desses movimentos e, portanto, sei fazer essa avaliação. E a gente não pode decidir de acordo com o que a opinião pública espera. Veja você os dramas que nós passamos nesses anos todos com essas questões de punitivismo, punição e coisa do tipo, não é? O nosso enfrentamento aí com a Lava Jato, decidiu contra a Lava Jato, então está contrário ao Sérgio Moro, está contrário a esse ou aquele, então está decidindo de forma errada. Ninguém analisa o caso, analisa, na verdade, o tipo de opinião que se cria ou o lado que você eventualmente tomou nesse plano que o Brasil tomou. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Em cada processo que está o destino de uma pessoa. Isso nós precisamos tomar cuidado, né? Ok. Ministro, o senhor me permita refazer a ligação, que o som está ruim. Como é muito importante a entrevista com o senhor, nós vamos refazer a ligação, por gentileza. Mas o Agostinho, você sabe que eu tenho realmente aquela impressão, o Maurício até me falou, eu falei assim, olha, você vê o ministro sentado sozinho aí, ele estava naquele rebu, lembra que ele saía, discutia em aeroporto, em avião e tal. Vamos ver se a ligação fica boa, porque esse negócio que eu estou falando, a gente fica muito preocupado com o negócio de imagem de YouTube. Eu acho legal o YouTube. Pessoal do Tubo aí, um abraço, muito obrigado pelo carinho da audiência e tal. Mas rádio é som, pô. Rádio tem que ter um som legal. Se tiver refeita a ligação, quando tiver refeita a ligação com o ministro Gilmar Mendes, a gente continua a entrevista, porque eu acho que vai ser uma boa entrevista. Eu tenho mais uma pergunta ainda de curiosidade. Tem gente que não gosta do jeito de eu entrevistar, mas eu prefiro, às vezes, extrair coisas das pessoas que são coisas particulares. Você imagina uma figura como Gilmar Mendes, um ministro do Supremo, que toma a decisão, às vezes, de soltar gente perigosa e tal, e os caras não entendem. Você imagina eu viver na posição do ministro. A ligação está refeita aí, o amigão, ou não? Ainda não. Ainda não. Tá ligando lá da então, central para ficar com a qualidade e só ideal. Precisa pedir para o ministro colocar o telefone direitinho ali para falar. Bom, ele está acostumado a dar entrevista. Aqui, quando é por Skype, às vezes não funciona o notebook, não é? Mas eu acho que é questão de comunicação mesmo hoje em dia. A comunicação melhora cada vez mais e os caras falam de Marte e às vezes é muito difícil a gente conseguir uma ligação de um telefone celular. Ministro, acho que está refeita a ligação. Agora está melhor. Agora o som parece que está melhor. Agora o som está ótimo. Agora está qualidade Bandeirantes. A outra coisa que eu queria perguntar, eu já vou entrar nas perguntas curtas e objetivas, mas outra coisa que eu queria perguntar é quando os caras falam assim, o Supremo está politizando as suas decisões, está entrando num campo que não era dele, começa a tomar decisões políticas e tal. Aí eu pergunto ao senhor, que é um perito em leis, e o nosso código é baseado no código que o senhor estudou muito bem, que sabe como poucos, que é o direito alemão, que sobreviveu ao nazifascismo e daí por diante. Então, eu pergunto ao senhor, qual é o julgamento perfeito? É o julgamento aquele, e é possível isso, o cara ficar isento de emoção, tá? Não se envolver com emoção, o cara não ter ligação nenhuma com a pessoa que ele vai julgar, tá? Isso às vezes é impossível de acontecer, porque ligação você tem, ou boa ou má, você conhece a pessoa, se o cara tem índole boa, se tem índole ruim, isso pode levar a um pré-julgamento, que um cara ruim pode tomar uma decisão boa e vice-versa. E o julgamento à luz da lei, aquele que é à luz da lei mesmo. Primeiro, o Supremo tem feito isso, os senhores têm feito isso, e como é que o senhor pode explicar para a gente, de uma maneira geral, porque nunca lhe perguntaram isso, sempre lhe perguntam coisas afeitas ao dia a dia, que é o que eu vou fazer aqui, vou ser obrigado a fazer. Né? Mas como é que é a decisão de um juiz do Supremo Tribunal Federal sobre esses aspectos que eu perguntei ao senhor? O
O Datena, como todos nós, enquanto pessoas ou personalidades públicas, nós somos nós e as nossas circunstâncias. Então, claro que nós levamos para o tribunal as nossas experiências históricas, as nossas visões de mundo, e tudo isso ocorre. Se somos religiosos, se não somos religiosos, se gostamos de uma tendência política ou de outra, isso é inerente também ao julgador, né? E é inerente também ao cidadão. Só que no caso do julgador, ele vai julgar os outros. Por isso que ele tem que temperar e de fato, aplicar a lei da forma mais estrita possível. E por isso também nós temos o colegiado, né, em que as decisões são tomadas, né, por um colegiado, em que se colhem votos e, no nosso caso, somos 11, portanto, se compõe uma maioria de 6 votos, né, e aí se encaminha num ou no outro sentido. E o tribunal também, ao longo dos anos, ele cria a sua própria jurisprudência. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu cheguei ao tribunal em 2002, e lá já havia vários atos do governo Fernando Henrique Cardoso. Alguns deles eu tinha participado, alguns deles eu tinha feito, eu tinha trabalhado em medidas provisórias. Só que a jurisprudência do tribunal tinha se encaminhado num outro sentido, no sentido da inconstitucionalidade. Então eu não tive dúvida de dizer que eram inconstitucionais normas que eu julgava constitucionais, que eu tinha feito, que eu tinha elaborado, em cuja elaboração eu tinha atuado. Mas a jurisprudência já estava consolidada, portanto, nenhuma dúvida em relação a isso. Então, na verdade, se criam, vamos chamar assim, objetividades, não é? E nós temos sempre a possibilidade, devemos, sempre que possível, tornar as decisões colegiadas, porque a partir daí, várias visões. Veja, no nosso caso, nós temos uma composição muito plural. O ministro Celso, que se aposenta agora em novembro, né, foi indicado pelo governo Sarney, o ministro Marco Aurélio pelo governo Collor, e eu já pelo governo Fernando Henrique, e outros pelos governos do PT, Lula e Dilma, mas pessoas com visões muito diferentes, de origens diferentes também, uns juízes, outros advogados, com experiências diferentes. Então, é preciso olhar isso e, tanto quanto possível, nós procuramos julgar com a máxima objetividade, né? Então, é preciso ter essa noção e é preciso passar para as pessoas de que nós não estamos decidindo dessa maneira porque estamos atendendo ao governo tal ou ao governo qual, ou estamos contra o governo tal ou o governo qual, ou queremos atingir tal ou qual interesse. Há uma simplificação muito grotesca neste quadro e a gente tem que ajudar as pessoas a entenderem isso. De uns tempos dessa parte, o Supremo teve que tomar algumas decisões importantes para o país e que não foram decisões populares, não é? É aquilo que o senhor falou. Não acompanharam aquilo que muitos queriam. Normalmente agora com o país polarizado a coisa fica mais difícil. Fica mais difícil ainda que nós estamos vivendo uma pandemia e nós fomos o único país do mundo, o Trump passou perto disso, mas como democracia extremamente consolidada e de há muito tempo, pela própria Carta Magna, que é diferente da nossa, tem 3, 4 páginas, mas foi composta por notáveis, eu sempre digo isso, e aqui não, aqui foi a nossa Carta Magna, foi composta por políticos e a casuística e foi emendada várias vezes. Lá não, lá começa com governar para o povo e pelo povo e tem mais 4 páginas que ninguém tira as cláusulas pétreas da Constituição americana, ali é uma democracia. Quer o cara goste ou quer o cara não goste, é um regime democrático, que é estabelecer-se o princípio do contrário. O senhor até um dia me falou, está tendo a democracia no Brasil, é nova, mas ela funciona porque, exatamente pela sua pergunta que você diz o contrário, nós prendemos 2 ex-presidentes e empichamos mais 2. Então, vamos lá. Né? Agora nós temos um quadro, que nós temos uma pandemia, que os políticos conseguiram, em cima da pandemia, arrumar uma crise política para o país.
desviando o principal objetivo, que é combater a crise sanitária e econômica, e as duas são tão importantes para o Brasil porque as duas significam vidas. Primeiro, o vírus leva a vida pra caramba, mas o vírus vergonhoso da fome leva a vidas no Brasil há muito tempo também. Há muito tempo. Por isso que eu digo, tinha que se criar um equilíbrio disso, não encontramos. E criamos uma crise política no meio disso aí. E temos um presidente da República, que o presidente da República tem origem militar. O Bolsonaro veio do baixo clero lá lá do Congresso, mas ele é um cara que tem origem militar. Eleito por um regime democrático, onde ele sabe que ele jamais seria eleito num regime militar, porque o general seria o presidente da República e não ele. Mas o Bolsonaro, além de ter origem militar, de ser um cara firme, duro nas suas decisões, ele gosta de criar uma encrenca desgraçada. Eu digo aqui mais uma vez, hein? Eu gosto do presidente da República, mas não sou obrigado a compactuar com as ideias que ele tem, e nem sou obrigado a ter os amigos que ele tem e nem os inimigos que ele tem. O Lula, outro dia, numa entrevista para o UOL, disse que o Bolsonaro tem medo da imprensa e fala para alguns parceiros dele. Fala para a Record, fala para o Datena. Primeiro que o Lula é um ingrato no meu caso, porque eu já perdi o emprego por causa do Lula, e ele sabe disso. Ele sabe disso. Segundo que a última vez que eu falei com o Lula no Instituto Lula, o Lula me perguntou como é que seria uma entrevista que eu faria com ele. E eu disse assim, presidente, será uma entrevista pesada, porque o momento é esse. A primeira pergunta que eu vou fazer é se o senhor é ladrão. E ele preferiu não dar entrevista para mim e preferiu dar entrevista para outra pessoa, que devia ser, sim, parceira dele, ou sei lá, melhor jornalista que eu. De lá para cá, ele nunca mais falou comigo. Aí falou de uma forma ingrata e de uma forma absolutamente incoerente, porque o Bolsonaro nunca ligou para mim para combinar a entrevista. E nunca falou para mim como é que seria a entrevista. Como ele me perguntou, eu falei. Eu falei a primeira pergunta e terminou por ali a conversa. E ele seguiu a vida dele e eu segui a minha vida. E não deixo de respeitar as coisas boas que o Lula fez e as coisas ruins que ele fez, que ele pague na justiça. Eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Não guardo mágoa do Lula, mas fiquei muito triste com esse posicionamento dele em relação à minha pessoa, porque eu não sou parceiro de ninguém, viu, Lula? Eu sou jornalista, eu entrevisto todo mundo. Então, é mais ou menos isso. Mas nós estamos diante de um presidente que manda, por exemplo, a imprensa hoje calar a boca, o que eu acho um absurdo. Teve atos aí no domingo em que jornalista apanhou, o que eu acho um absurdo, não posso compactuar com isso. Eu posso gostar do cara, mas não compactuar com essas atitudes de mandar a imprensa calar a boca. Eu não aceito esse tipo de coisa, porque eu sou da imprensa e me julgo um cara democrata. Mas isso deixa o país num clima extremamente pesado e o presidente está cada vez mais agressivo em relação a essas suas posições. Chegou a dizer, quando o ministro Alexandre não deixou o Rabad assumir a sua posição na Polícia Federal, chegou a dizer que nós estivemos perto de uma crise institucional. Chegou a dizer no domingo que nós estamos ao lado do povo, o povo está do meu lado e os militares também estão do meu lado, agora a partir de agora chega. Isso beira ao autoritarismo e ao que dizia, porque os caras falam do Bolsonaro, mas não tem coragem de perguntar para ele o que eu pergunto. Eu perguntei para ele se ele ia dar um golpe. Ele falou, Datena, você acha que quem vai dar golpe fala e tal? Mas o que lhe parece esse clima pesado que nós estamos vivendo agora? Isso é mais típico do Bolsonaro? Eu não vou dizer uma parte folclórica do Bolsonaro. Ou ele pensa dessa forma e a forma dele pensar ameaça as instituições nesse momento do país? O Datena, eu acho que o presidente tem uma personalidade bastante complexa. Você já teve mais contatos com ele do que eu. Mas eu estive com ele faz um mês, um pouco mais, para conversarmos um pouco sobre essa crise da Covid e valendo-me da experiência lá do apagão, da crise lá que eu vivi lá no governo Fernando Henrique. E me pareceu uma pessoa muito angustiada com essa crise
e angustiada com a crise econômica que se abate sobre o país. Todo mundo está vivendo isso, e ele tem essa responsabilidade tinha uma expectativa de um crescimento aí de 2%, talvez 3% do PIB, e agora está contando, além de mortos, contando um decréscimo, um decesso no crescimento, o desemprego, o fechamento de empresas. Então, me pareceu ele bastante torturado, bastante preocupado com tudo isso. E havia naquele momento, quando eu falei com ele, aqueles desacertos, aquela desinteligência com o ministro da Saúde e tal, que depois ele veio a trocar. Por outro lado, também, o que me parece é que ele é movido a conflitos. E ele tem esse rol esse grupo de seguidores para o qual ele fala, e ele muda o discurso. Uma coisa é quando ele dialoga com a gente, conversa, outra coisa é quando ele fala para esse grupo. Tanto é que, não raras vezes, ele depois pede desculpas, se excusa. Acho que muitos de vocês, jornalistas, já fazem uma certa significação, uma ressignificação do discurso do presidente. Uma coisa é ele falando normalmente para vocês e tal, outra coisa é ele se dirigindo a esse grupo de seguidores e tal, e aí aparecem aqueles que defendem o AI-5, defendem a intervenção militar, defendem esse tipo de prática, que não levaria o país a nada, não é? Seria só um retrocesso nas liberdades e não melhoraria a vida das pessoas. Neste momento, sobretudo, mas eu tenho a impressão seguinte: a primeira coisa que a gente tem que assentar, você pode ganhar a eleição com essa conflituosidade e esse divisionismo, mas é difícil administrar com esse quadro. Por quê? Porque você precisa de colaboração, até mesmo de adversários. Nós estamos vendo no mundo todo, eu acompanho, como você sabe, Portugal. Em Portugal, a oposição se uniu ao governo neste momento, tendo em vista a grave crise aí da Covid-19. No mundo todo isso está ocorrendo. Acho que no mundo inteiro, né? Hein? Acho que no mundo inteiro aconteceu isso, só aqui que não. Exatamente. Então é preciso refletir nesse sentido. Quer dizer, também, veja, a outra questão que você acompanha bem, no que diz respeito à pandemia, ela é de múltipla responsabilidade. A questão da saúde, o SUS, da união dos estados e dos municípios. Então, na minha conversa com ele, eu disse: presidente, não há como desenvolver qualquer projeto sem ter um tipo de entendimento com governadores e prefeitos. É preciso que eles estejam representados, não é? Então, isso me parece necessário. Infelizmente, entrou essa crise política, inicialmente ela do Ministério da Saúde, depois esta do ex-juiz e ministro Moro. Em suma, isso eu acho que agravou todo o quadro. E também em Brasília há muita teoria conspiratória. Eu me lembro que há 2 semanas estavam falando que havia uma combinação do presidente da Câmara com alguém do Supremo, o ministro Alexandre, com mais não sei quem, Dória, para derrubar o presidente. Quer dizer, são fantasias. Eu converso com todas essas pessoas, como você sabe, e vejo, na verdade, todo mundo querendo ajudar. A própria Câmara dos Deputados, o Senado Federal, estão votando medidas para ajudar no combate a essa grave crise, que não é só uma crise de saúde, uma crise sanitária, é também uma crise econômica. Como você sabe, todos os veículos de comunicação estão sendo atingidos. Por quê? Porque os patrocinadores, as indústrias, o comércio, o serviço está sendo atingido, não é? Então, isso é muito sério. E é preciso que a gente traduza isso. E, claro, os conselheiros do presidente, eles deveriam contribuir também para isso, não é? Para a pacificação do seu espírito, para a pacificação de sua alma. Ninguém quer golpe, ninguém quer impeachment. Todos, eu acho que nesse momento, querem superar essa fase difícil pela qual o Brasil está passando, sabe?
É possível, desse aspecto, um armistício, não é? Com essas passeatas todas pedindo fechamento do Supremo, do Congresso, pode ter um armistício no meio desse imbróglio todo, se o presidente assim o decidir? Seria o caminho mais fácil, o contato não só com o Congresso, mas com o Supremo, sem que haja essas intervenções? Eu tenho a impressão que todos estão de espíritos desarmados. Se você olhar, por exemplo, as decisões do Supremo, agora estão dizendo aquela decisão sobre o caso do delegado da Polícia Federal, o ministro Alexandre, atravessou o Rubicão, foi além do que era devido. Isso, Alexandre, foi o autor da liminar, no caso da Lei de Responsabilidade Fiscal, que deu segurança jurídica ao governo para poder gastar nesse momento de crise. Porque todos estavam temerosos de que, se ultrapassassem determinados tetos, limites, etc., cometessem eventuais crimes e, portanto, estavam inseguros. O ministro Alexandre foi aquele que votou agora na lei, na norma trabalhista, para dar maior segurança aos empregadores se decidirem manter os empregos nas condições que o governo estabeleceu. Portanto, não há, por parte dessas pessoas, nenhum propósito de retaliação, não há nenhum propósito de causar mal ao governo. Eu escuto isso dos colegas do Supremo, todos preocupados com a situação, todos preocupados com o nível de responsabilidade social e fiscal. Então é preciso que esse ambiente seja desanuviado. Acho nesse sentido, pode ser que o presidente acabe tendo maus conselheiros, pessoas que, na verdade, começam a ver coisas que não existem. Mas você sabe da confiança que eu tenho também em relação a muitos políticos, e os vejo assim, engajados na melhoria ou na produção de soluções jurídicas e políticas para um Brasil mais estável, né, nessa quadra, né? Dos conselheiros que o presidente tem, eu acho que os menos interessados em corpos militares são os conselheiros. Eu conheço dois. Primeiro que eu tive com o Bolsonaro, particularmente, uma vez, né, quando ele pensava na probabilidade de me apoiar para ser candidato a prefeito de São Paulo. E foi a única vez que eu tive, pessoalmente, com o presidente da República. Não me lembro de ter tido outra. O resto foi só entrevista. E ele quase não falou, porque ele estava muito cansado. Foi uma reunião que houve no Clube Militar. Depois daquilo, nunca mais tive encontro particular com o presidente. Mas ele me pareceu um sujeito cansado, como todo cara que assume o cargo de presidente da República. Você vê o cara, quando começa a presidência, parece o Brad Pitt. Quando ele termina, Deus me livre e guarde. Parece o Jack Palance, que era um sujeito feio do cinema. É mais ou menos isso, porque a presidência acaba com o cara. Mas o presidente gosta realmente de conflito. Mas o que me parece que os ministros militares estão ali perto. Eu conheço o Braga, que eu achei muito bom como ser humano e como, vamos dizer assim, como soldado, né? O general Braga. E conheci o ministro Ramos através do Boechat. O Boechat era comunista e gostava do ministro Ramos. Eu falei, bom, se ele gosta do ministro Ramos, eu posso gostar também. E são pessoas muito boas. O general Heleno, eu acho que esses caras tentam segurar o Bolsonaro, que o Bolsonaro tem uma personalidade realmente difícil. Essa nota do Ministério da Defesa é um fator de tranquilidade suficiente, as Forças Armadas coesas com a liberdade? Essa nota foi boa, no seu ponto de vista, ministro Gilmar? Sem dúvida nenhuma. As Forças Armadas são democráticas, como você sabe, têm cumprido um papel importantíssimo no Brasil nesses últimos 30 anos e tem uma contribuição para a história do Brasil que nós não vamos agora discutir. Esse tal artigo 142, que esse grupo de apoiadores do presidente a toda hora invoca, é um artigo que sempre foi aplicado democraticamente. O presidente da República, eventualmente outros poderes poderiam vindicar a sua aplicação, mas é para a manutenção da lei e da ordem, para a preservação, portanto, da democracia, e não para produzir o seu contrário, um golpe de Estado. Mas nesses grupos aí de alguns seguidores do presidente,
esse dispositivo virou o instrumento de intervenção militar, do fechamento do Congresso ou do fechamento do Supremo. Veja, isso não faz sentido algum. Eu acho que as Forças Armadas têm um papel importante. Agora, nesta questão, e eu estive até com o ministro Fernando, eles estão atuando bravamente na distribuição de bens, de gêneros, estão melhorando a nossa logística, eles são especialistas nisso, para melhorar, para que nós possamos atingir mais pessoas nessa crise da Covid-19. Em suma, estão cumprindo um papel importantíssimo e é preciso que nós os respeitemos. Eu já disse até que chamar as Forças Armadas para fechar instituições democráticas é um vilipêndio a elas próprias. Na verdade, isso é injurioso para com as nossas gloriosas Forças Armadas. É usar as Forças Armadas como se elas fossem milícias de uma facção política. Isso é injusto para com as nossas Forças Armadas. Ministro, eu não sei se, sob o ponto de vista ético, o senhor pode responder essa questão, mas é uma questão que o senhor colocou já anteriormente, citou, inclusive, um dos partícipes dessa pergunta que eu vou fazer. Não é? O senhor disse que não há clima para impeachment, e há pelo menos 25 pedidos de impeachment contra o senhor presidente. O último caso criado dentro da República foi o caso do ministro Moro, que de repente, de Batman, para muitos virou Coringa, e vice-versa. Porque é um país polarizado. Você entrevista um cara de esquerda, você é de direita. Você entrevista um cara de direita, você é comunista. Mas essa pergunta é sob o ponto de vista técnico. O senhor presidente poderia ter passado das suas atribuições em relação à Polícia Federal, ou foi o ministro Moro que escorregou quando saiu, na realidade, do cargo dele, praticamente falando de maneira pensada, porque ele era um ex-juiz, não é? Quase que fornecendo provas para a abertura de um processo de impeachment contra o presidente. O senhor pode responder essa pergunta ou não? Essa questão vai ser julgada, né? Porque nós temos esse inquérito aberto sobre a relatoria do ministro Celso de Mello. Mas eu posso fazer alguma consideração sobre essa questão, né? De fato, isso acho que precisa ser investigado, não é? E o procurador-geral, diante da seriedade, inclusive das imputações, de que o presidente pretendia usar a Polícia Federal para proteger os seus, intervir em inquéritos que estavam sendo desenvolvidos sob a coordenação da Justiça, o Procurador-Geral entendeu de abrir um inquérito, esse que está sob apreciação, sob a relatoria do ministro Celso de Mello. É um caso, de fato, inusitado. Se a gente verificar ao longo desses anos todos, não é comum um ministro sair fazendo acusações ao presidente da República. Nós vimos mesmo nesse último episódio do Mandetta, a despeito das divergências, o Mandetta saiu desejando boa sorte à equipe e jurando também ânimo de cooperação. Mas não foi o que ocorreu aqui. A mim me parece que certamente o Moro, o ex-juiz Moro, ex-ministro Moro, agora ex-ministro também, tinha algum tipo de expectativa, que talvez tenha sido dado pelo próprio presidente da República, e isso foi sendo contrariado ao longo do tempo. Não é? Se eu lembrar de um episódio, ele logo no início convidou uma professora para integrar um conselho, não sei, conselho penitenciário ou outro, do Ministério da Justiça, há muitos lá no Ministério, e o presidente Bolsonaro o desautorizou e ele teve que desconvidar. Portanto, eu acho que desde o começo ele sentiu que seu espaço no governo não seria de tanta autonomia. Agora vamos aguardar, ele fez essas declarações lá, já judiciais, lá no inquérito judicial lá em Curitiba, e vamos aguardar esses desdobramentos, né? Mas a imputação que ele faz ao presidente
é de tentar usar a Polícia Federal com desvio de finalidade. Porque ninguém pode negar ao presidente da República o direito de, em princípio, designar um diretor da polícia. É ele que dá os lineamentos do governo, né? O próprio ministro da Justiça não poderia contrariar. Então, a mim me parece que aqui também houve um tipo de confusão de significados na cabeça de ambos, não é? Acho que pode ser que o presidente Bolsonaro tenha prometido mais do que ele desejava cumprir em relação ao juiz Moro. E o juiz Moro entendeu que ele tinha um ministério que era diferente, não é? Porque, de fato, os ministros são auxiliares do presidente da República, né? E eles não são superiores ao presidente da República. No nosso presidencialismo, infelizmente, gostemos ou não, é assim, não é? E a mim me parece que aí talvez tenha faltado um pouco cultura de Brasília, de funcionamento de instituições por parte do próprio juiz. No fim, quem manda é o Batman, não é o Robin. Não. O Batman é quem manda. Essa é a história. Agora, é possível, à luz da lei, pergunta de um leigo total, um ministro produzir provas, eu não sei se gravadas ou alguma coisa, quando ele diz que tem e apresentou lá em Curitiba, sem que ele produza provas contra ele mesmo, porque se ele estivesse no ministério e tem provas contra o presidente da República, ele estava lá no ministério com talvez o objetivo de talvez fornecer provas para um processo de impeachment contra o presidente, como ele diz que fez. É possível, à luz da lei, ele produzir essas provas, apesar do inquérito ser diretamente contra o presidente? O decano não colocou o ministro Moro no inquérito. É possível ele produzir provas contra ele mesmo, na situação dele se complicar, dele, Moro, se complicar? Essa é uma análise que eu tenho ouvido aí de especialistas e vários processualistas penais e penalistas têm falado sobre isso, dessa convivência, se de fato por muito tempo ele colacionou prova de desvio, ele poderia ter incidido eventualmente no mínimo em prevaricação, deixou de repudiar ou de tomar as medidas necessárias e adequadas no momento oportuno. O fato é que eles conviveram 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses, né, nesse estado de convivência, talvez com uma certa instabilidade, com uma certa beligerância, e os nomes que integravam a equipe-chave do Ministério da Justiça e Segurança Pública eram aqueles indicados pelo Moro. Me parece que esse é o dado objetivo, né? Nós não vamos fazer aí conjecturas. Portanto, se o presidente tentou interferir, aparentemente não foi exitoso, né? Pelo menos é esse o dado que resulta. Eu deploro toda essa confusão, sabe? Eu acho que nós tínhamos que estar gastando energia com os nossos desnecessária, né? Concretos, sabe? Que é de fato combate à Covid, melhoria das condições de vida das pessoas, enfrentamento dessa questão da economia. Veja que a economia dos estados está tendo um decréscimo, o ICMS aí está caindo acima de 30%, então significa que os estados estão com as finanças aí muito comprometidas, quer dizer, a União também, todos estão comprometidos. Então eu acho que nós deveríamos gastar nossa energia com questões de fato relevantes e que nos desafiam, né? O desemprego está batendo na porta de muita gente que ainda não tinha sido atingida, né? Então a gente tinha que voltar a atenção para isso. Uma pergunta ainda sobre isso, eu não queria insistir sobre isso não, porque eu acho que o senhor tem razão. Eu tenho falado desde o começo que políticos devem pensar no combate ao vírus e não em campanha presidencial ou coisa parecida, ou discussões internas de Congresso com o presidente. Eu acho que os políticos deviam primeiro pensar em combater o vírus, que é terrível, o Covid-19, e outro vírus que mata muito mais gente há muito mais tempo, que é o vírus da fome, que esse é execrável, existe no Brasil desde que as caravelas chegaram aqui. É para isso que os políticos estão aí, deviam combater primeiro esse vírus. Depois eles que se matem, que saiam na bala e, se for possível, que sejam julgados pelo Supremo ou não com as atitudes que tomarem. Agora é hora de união, eu penso como o senhor.
Mas ainda sobre essa decisão do juiz Alexandre, ela foi uma decisão monocrática, ele tomou. Ele, à luz da lei, ele tinha o direito de ter essa interferência na indicação do superintendente da Polícia Federal? Porque, veja, logo depois o Bolsonaro vai, porque o ministro Alexandre alega que o Ramagem seria amigo do filho do Bolsonaro e, por consequência, teria relação com o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro indica o amigo ou o braço direito do Ramagem. E o cara está lá. Acabou dando quase que na mesma. Mas a decisão do ministro Alexandre, monocrática, ela foi uma decisão à luz da lei legal, vale a redundância no caso? Eu acho que tem uma certa confusão na apresentação dessa decisão. O ministro Alexandre não disse que estava vetando a indicação pelo fato do delegado ser amigo ou do presidente Bolsonaro ou dos seus filhos. Ele, na verdade, nega a tomada de posse porque ele considera graves as imputações feitas pelo juiz, pelo ministro Moro, de que o Ramagem estaria sendo indicado para proceder a desvios. E por esse fato, o Procurador-Geral abriu um inquérito. Então é nesse contexto, pelo menos é essa a leitura que eu faço do despacho do ministro Alexandre. O fato do presidente nomear alguém da sua confiança, em princípio, não seria relevante. E me parece que aí há uma certa confusão, uma questão de nuances. Mas tanto é que não houve nenhum impedimento, e ninguém ousaria impedir, a indicação, veja, desse chamado número 2, agora, e isso se naturalizou. A questão foi... A mim me parece que, ao invés de nós condenarmos aí o ato do Supremo, especialmente do ministro Alexandre, nós deveríamos deplorar, lamentar, esta confusão que se armou nesta relação, quer dizer, para usar uma expressão do presidente, no fundo, acabou ocorrendo, diferentemente daquele episódio do Mandetta, aqui na relação dele com o Moro, acabou ocorrendo um divórcio litigioso, não é? Em que, de fato, Moro sai imputando ao presidente más práticas, mas não só más práticas, imputa ao presidente crimes, não é? E o Ramagem seria um pouco um cúmplice, ou seria um executor desse tipo de... Então, é nesse contexto que se tem que ler a decisão do ministro Alexandre. Nesse sentido, eu Entendi. tenho até... Eu acho que nesse sentido eu até diria o seguinte: bendita decisão do ministro Alexandre. Por quê? Porque ela poupou o presidente de ter dissabores, porque a gestão do Ramagem seria perturbada por essas imputações, enquanto o inquérito do Supremo estivesse em tramitação. Sem entender nada de leis, eu disse isso aqui. Eu acho que o presidente, ao invés de ter problema, vai arrumar soluções com essa decisão do ministro, sem entender de leis. É isso. Eu acho que temos que acender uma vela, chamar São Alexandre agora. Bom, aliás, num colegiado, né, até dentro da família da gente, um concorda com o outro, o senhor já discordou de várias posições do ministro Marco Aurélio, que é boa gente também, eu gosto também muito do Marco Aurélio, mas o ministro Marco Aurélio está propondo que essas decisões sejam do plenário. Eu confesso que acho essa ideia uma boa avaliação. O senhor também pensa dessa forma? No momento atual, nós estamos tomando muitas decisões monocráticas em função também desse ambiente. Não temos colegiado, estamos fazendo um colegiado virtual e tudo mais. Mas eu acho que decisões importantes ou têm que ser tomadas pelo colegiado ou têm que vir logo para o colegiado. As leis dos processos objetivos, a DIN, a ADC, a DO e a lei da ADPF, elas já prevêem isso. O problema é que se tornou um direito costumeiro, muitas vezes se dá a liminar e depois não trazer a matéria para o plenário. A lei da DIN e a lei da ADPF já estabelecem que, em princípio, a decisão liminar tem que ser do plenário, salvo no período de recesso. Ou se não houver possibilidade, tem que se trazer imediatamente para o plenário. O problema é que, de fato, neste ambiente, nessas condições, nós estamos decidindo, muitas vezes, monocraticamente,
e o plenário virtual está funcionando dentro de determinados limites. Se vocês olharem, na semana passada nós já estávamos discutindo questões liminares que tinham sido deferidas ou indeferidas pelos relatores, né? Então, mas em suma, eu acho que o reforço em relação à colegialidade, sobretudo em matéria de divisão de poderes, é positivo. Agora, parte disso já estaria resolvido se nós estivéssemos cumprindo diretamente aquilo que está estabelecido nas leis. Esse inquérito caminha para quê, no seu ponto de vista? O PGR, inclusive, pode pedir arquivamento. Quando o senhor disse que é difícil de falar em processo de impeachment hoje, não significa que o senhor faz um pré-julgamento. Eu nem estou pedindo que o senhor faça isso, mas a análise assim, superficial do senhor pode levar uma pergunta que, não, obviamente, não antecipe, e nem é esse o meu objetivo, o que seria o seu voto daí por diante, mas pode terminar em arquivamento esse processo contra o senhor presidente? Vamos aguardar aí as provas que vão ser produzidas, porque o procurador-geral vai ter aí, então, a oportunidade de avaliar. Existe crime, sim, eventualmente tentativa de interferência, de manipulação, quer dizer, o uso da Polícia Federal para outros fins que não os fins legais, devidos ou coisa do tipo, isso está demonstrado, algum tipo de propósito, isso, e além de uma cogitácio, de uma cogitação, mas chegou próximo a uma ação ou coisa do tipo, e aí poder entender que tem elementos para oferecer uma denúncia. Ou entender que, de fato, a questão está mais no plano de uma desinteligência administrativa, institucional, que acabou como se acaba normalmente, né, entre o presidente da República e o ministro de Estado. Se o ministro de Estado não segue as diretrizes traçadas pelo presidente da República, ele acaba sendo exonerado, né, porque é uma função de confiança. Ele pode entender que, nesse caso, é apenas uma desinteligência acerba aí entre essas duas autoridades e que acabou, portanto, sem relevância, portanto, pedir o arquivamento. Pode até entender que há imputações aí feitas de forma descabida pelo juiz Moro, pelo ministro Moro, e eventualmente entender que pode até ter crime por parte do Moro. Isso, mas aí vamos aguardar. Eu acho que, considerando a confusão que se armou em torno deste assunto, claro, não é importante que haja essa investigação e vamos aguardar. E eu espero que a questão fique no plano meramente político e que não tenha maiores desdobramentos. Né? O que eu acho interessante é que o Moro consegue desagradar a esquerda quando a esquerda acusa, principalmente dele ter mandado o presidente Lula à cadeia usando de métodos não convencionais e legais. Que ele conversava com procuradores, dirigia as investigações lá com a Lava Jato, todos que ele levou, a maioria que ele levou para Brasília, não é verdade? E aí desagradou completamente a esquerda quando o Lula foi preso. Necessariamente, o sujeito que vai preso, ele pode ir para a cadeia porque ele cometeu crimes, mas as formas de você levá-lo à cadeia tem que ser legais. Você não pode cometer crime para levar um cara à cadeia. E não estou dizendo que isso aconteceu, mas ele já foi acusado disso pela esquerda. E agora a direita diz que ele estava dentro do governo produzindo provas para derrubar o presidente. É uma coincidência realmente, no mínimo, estranha. Isso é uma colocação, no mínimo, estranha. Né? Ele consegue desagradar a gregos e troianos. De fato, é uma situação muito peculiar para a qual eu tenho chamado a atenção. A mim me parece que o juiz Moro esteve muito próximo desse movimento, não do presidente Jair Bolsonaro, mas desse movimento que o levou à vitória. Tanto é que ele tomou algumas decisões que são hoje muito contestadas. Por exemplo, aquela liberação do depoimento do Palocci, há dias da eleição, que parecia favorecer, portanto, o adversário do PT no processo eleitoral. Isso é uma imputação que se lhe faz e que a mim me basta apenas o fato. Né? Tomou uma decisão, portanto, bastante
polêmica, não é? E depois deu esse passo. Ele foi decisivo para a prisão do principal adversário do Bolsonaro nas eleições, e aí ele vai para o governo. Em suma, é uma situação realmente muito delicada. Eu converso com muitos colegas na Europa e os jornais europeus estampam isso como um grave problema. Todo mundo que reflete um pouco sobre essa questão de, poxa, mas por que o juiz foi se envolver, né, com o movimento político? Né? E ele está pagando um pouco o preço de suas próprias escolhas. Né? Todos nós pagamos, né, ministro? É verdade. Bom, ministro, as agressões à imprensa e jornalistas estão cada vez mais frequentes. Tá? A justiça, ela sempre foi lenta, quase sempre. Como evitar esse clima em relação à imprensa? Colegas nossos têm sido agredidos. Eu acho, qualquer agressão contra qualquer setor de atividade humana, ela é execrável. Mas quanto o jornalista que está lá, para cumprir o seu papel, né? O fotógrafo está lá tirando foto, leva um soco na cara, de repente isso pode se tornar cada vez pior e levar a um clima muito ruim, né? Principalmente que nós temos que manter a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é muito importante, é o que eu digo. Eu defendo os meus pares da imprensa, todos eles de uma forma geral. Mesmo que alguns cometam erros, eles que paguem na justiça se cometerem erros. Mas não se pode sair batendo em imprensa pela rua aí. O que é que a justiça pretende fazer a respeito disso para se evitar que aconteça um mal maior que está próximo de acontecer? Eu torço para que haja realmente punições severas para essas pessoas. E eu acho que tem que dizer para esses grupamentos que integram verdadeiras milícias de movimentos políticos, né, e que chega. Eu espero que essas investigações que estão em andamento cheguem a essas pessoas, a esses autores dessas agressões e também aos seus financiadores. Porque se você olhar nesses movimentos, as faixas foram impressas no mesmo local, as mensagens estão feitas de uma mesma forma, portanto, há uma organização desses movimentos que fazem discurso pró-bala, a favor de porte de arma, de criação de milícia, de agressão aos próprios jornalistas e a outras pessoas. Eu acho que isso precisa ser enfrentado. Eu acho que esse momento que nós estamos passando tem algumas coisas positivas. Por exemplo, nós estamos aprendendo a revalorizar a imprensa. Nós estamos agora nos louvando mais nas informações dos verdadeiros profissionais do jornalismo, porque muitos de nós tínhamos ido para as redes sociais, onde se produz alguma coisa boa, mas também se produz um grande lixo, não é? E nós temos, então, um quadro muito preocupante, e eu espero que a Procuradoria-Geral, que esses inquéritos que estão sob a relatoria do ministro Alexandre, cheguem a bons resultados. É preciso desarticular essas organizações. Quem está batendo em jornalista hoje, você se lembra, nós já falamos sobre isso, lá na praça lá em Berlim, em frente à universidade, há um monumento muito tocante em que tem lá uns livros e tem uma frase do Heinrich Heine, diz: onde se queima livros, daqui a pouco estão queimando pessoas, não é? Quer dizer, se eles estão agredindo jornalistas, por que eles não vão agredir outros adversários? Né? Essa passa a ser a lei da selva. Nós não podemos transigir com isso. Nós não podemos transigir com isso. E, na verdade, bateu na porta do presidente do Supremo, que foram na frente da casa do presidente do Supremo. Isso. Não se pode transigir com isso e nós temos que reagir a isso de maneira muito forte. Acho que, e temos que... uma coisa é movimento político, outra coisa é quadrilha. Então é preciso dizer isso. Quer dizer, quem organiza agrupamento político para ação armada ou para agredir pessoas está organizando milícia. E isso é coisa de prisão preventiva. Bom, ministro, mais 3 perguntas rápidas para encerrar. Eu não quero tomar o seu tempo, que é muito importante. O senhor vê condições para eleições nesse ano ou não? Eu vejo a ministra Rosa e o ministro Barroso, o ministro Rosa está na presidência do TSE e o ministro Barroso vai assumir, muito preocupados.
Eu acho que tudo vai depender de como essa doença, esse pico evolui, como isso vai afetar aí a organização do processo eleitoral. Acho que todos desejam as eleições, não é? Até porque tecnicamente é muito problemático o seu adiamento, não é? Mas se adiar por um mês, em princípio isso estará ainda dentro do processo. Se tiver que adiar mais, isso vai ter reflexos, porque vai envolver talvez um eventual prorrogação de mandato ou coisa do tipo, e isso é mais complexo do ponto de vista institucional e jurídico, né? Como é que o senhor analisa a decisão do senhor juiz Douglas, lá da belíssima ilha de São Luís do Maranhão, que impôs lockdown por causa de colapso no sistema de saúde público e também no sistema de saúde privado? Olha, eu tenho ouvido discussões a propósito dessa decisão. Muita gente tem censurado. Mas eu tenho a impressão, eu não conversei, até me dou muito com ele, não conversei com o governador Flávio Dino, e eu tenho a impressão que essa decisão foi, de alguma forma, também mereceu a concordância do próprio governador. E foi, ele falou aqui. Ele falou aqui isso. Eu acho que vindo da Justiça é uma decisão que reforça, porque há muitos debates jurídicos sobre o lockdown baixado pelo Executivo, tendo em vista as medidas nesse sentido. A mim me parece que foi uma avaliação consensuada a partir da necessidade mesmo, aquilo que se temia, né, que houvesse o colapso do sistema de saúde, a falta de leitos de UTI, a falta de respiradores, portanto, era preciso uma medida mais enfática. Nós estamos vendo que também no Pará está ocorrendo isso, também em Fortaleza, no Ceará, né, e isso está ocorrendo. No Rio de Janeiro, ontem eu vi notícia de que estava faltando até anestesia em alguns hospitais. Em suma, a gente tem que responder a isso com muita preocupação e com ações, né? Ministro, agora me permita, depois de o que eu considerei sempre uma boa entrevista, não pelo entrevistador, porque o bom sempre é entrevistado. Eu tenho um imenso prazer de falar com você, Datena. Não, o imenso prazer sempre foi meu. Eu gosto de entrevistar pessoas autênticas, que não têm a menor preocupação com ser unanimidade, que não tem a menor preocupação em demonstrar uma cultura que tem, esbanja a cultura. Diferente é o cara ficar soltando algumas frases e dizer que é culto. O senhor não. O senhor entende do que fala, como muitas pessoas. Tem até um caso, só no encerramento aqui, que eu até falei com o presidente Fernando Henrique. É um caso muito legal, vou contar de novo esse caso. Porque um dia eu fui convidado, eu apresentando o Cidade Alerta. Aliás, o senhor deve apresentar, ou falou com os seus pares sobre a possibilidade de que essas entrevistas, de que essas ações de Polícia Federal e Polícia Civil sejam interrompidas, as gravações, que não tenha mais gravação, só tem um boletim e tal, o que talvez inviabilizasse aí os programas policiais ou deixasse os programas policiais em dificuldade. Quer saber? No meu caso, eu até agradeceria, porque eu estou bem cheio de fazer programa policial, para dizer bem a verdade. Agora, essa história do Fernando Henrique é boa, porque a gente se julga tão importante. Eu fazia o Cidade Alerta, que naquela época, lá na Record, era uma coisa terrível. Os programas policiais eram terríveis. Hoje são brincadeira de criança, perto do que eram. Porque na minha estreia, por exemplo, no Cidade Alerta, só uma curiosidade, eu vou tentar ser rápido. Eu estreiei no programa porque eu fazia reportagem esportiva. A vida inteira eu fiz reportagem esportiva. Aí um dia o falecido Lafon chegou para ver, ô Datena, você vai ter que fazer programa de polícia, aí eu vou botar você para apresentar a polícia. Eu falei, cara, eu nem sei o que é isso. Eu nunca ouvi falar de reportagem policial. Ele falou assim, não, mas você vai ter que apresentar. Eu falei, qual é a opção? Ele falou assim, a opção é você ser mandado embora se você não fizer. Eu falei, bom, então me dá a metralhadora, a faca, eu vou lá e faço. Mas na minha estreia, uma repórter, que eu não me lembro bem quem era, falou, Datena, estamos aqui ao vivo no Complexo do Alemão e nós vamos mostrar aqui, tem 8 corpos dentro desse carro. Eu falei, não é possível, eu estava acostumado a fazer reportagem em campo de futebol. Pois a moça foi e mostrou o porta-mala cheio de gente morta e tiros e uma coisa assim horrível. Hoje os programas de televisão,
os programas policiais são bem mais leves. Mas eu entendo o que o senhor fala, porque há o pré-julgamento, né? Às vezes o cara é considerado culpado lá pela reportagem que acontece e depois ele é inocentado, só que fica o julgamento antecipado que nunca mais ninguém esquece. Eu entendo até isso. Eu chamo atenção para essas apresentações em que são imputadas às pessoas crimes e coisas do tipo. Lembrei Sem daquele julgamento, episódio do reitor de Santa Catarina, que depois se suicidou. Aquela operação da carne fraca, que na verdade foi uma operação que se fez contra o Brasil, contra o negócio do Brasil, né, o negócio agropecuário do Brasil, e em que se diz que está se colocando papelão em carne, coisa do tipo, delegado, juiz, promotor, se animam a fazer considerações sem conhecer a própria realidade, com uma repercussão enorme, né? Não, é claro, eu mesmo já errei muitas vezes nesse caso e paguei por isso. Agora, o que eu queria contar é sobre esse negócio de frase e cultura, que eu estava entrevistando o presidente Fernando Henrique outro dia e me lembrei que eu fazia o Cidade Alerta, que era um programa policial, um programa extremamente popular, né? E de repente recebi um convite do senhor presidente da República, o Fernando Henrique, que dava aulas na Sorbonne, o intelectual e tal. Falou assim, olha, o presidente Fernando Henrique quer dar uma entrevista para você. Eu falei assim, mas o Fernando Henrique quer dar uma entrevista para mim? Não é possível. Eu faço um programa popular e tal. E aí fui até o Palácio. Quando eu estou lá no Palácio, o pessoal está montando aquele circo todo e tal, montando as câmeras e tal. Eu fui lá no fundo do Palácio, uma obra maravilhosa do Niemeyer, com toda a ação. Estou lá naquele fundão do Palácio, olhando lá para aquele hotel que não devia estar lá, aquele hotel do Paulo Otávio, que aquilo é um absurdo ter aquele hotel naquele lugar, mesmo porque se tiver um sniper ali, mata o presidente. O hotel não podia estar lá. Fora aquilo, é uma paisagem muito bonita, um lugar tranquilo, não tinha ninguém. De repente aparece uma senhora negra que vem caminhando lá do fundo, em passos trôpegos, demonstrando a idade que tinha, e chega perto de mim e fala assim, seu Datena, é um prazer conhecê-lo. Eu queria dizer ao senhor que eu um dia estava assistindo o senhor e o senhor disse uma coisa no meio do seu programa lá, que eu estava pensando em me matar. E eu não me matei porque o senhor disse exatamente aquela coisa. Eu falei, mas que legal, muito obrigado. Eu fico feliz que a senhora tenha tomado essa decisão e tal, mas era uma senhora bem velhinha mesmo. Eu falei assim, mas a senhora faz o que aqui? Ela falou assim, não, eu criei o senhor Fernando Henrique. Moral da história, eu estava entrevistando o presidente da República, não porque o presidente da República me achava um dos maiores jornalistas do Brasil, como eu já estava me achando. Falei, eu sou muito mais importante. Eu estava lá porque aquela figura humilde que criou o Fernando Henrique estava assistindo o meu programa e realmente passou a gostar de mim, ou gostava de mim, e foi por ela que eu estava entrevistando o presidente Fernando Henrique. Que eu tive uma conversa longa depois da entrevista, e eu comecei a rebuscar algumas frases, né, para impressionar o Fernando Henrique. Falei, bom, já que não é por isso que eu estou aqui, eu vou dizer que eu tenho cultura. E o presidente, naquela gentileza dele, disse assim, jogou lá no meio da conversa, falou assim, poxa vida, tem gente que não lê os livros, essas pessoas não leem os livros inteiros e com algumas frases tentam demonstrar determinada cultura. Mas ele disse isso jogado no contexto, que foi um pênalti sem goleiro, não tinha como eu defender, mas eu entendi muito bem o recado. Então, eu entendo e tenho perfeitamente consciência, pela minha experiência de mais de quase 50 anos de jornalismo, quando eu entrevisto gente que tem conteúdo. Porque gente que não tem conteúdo que usa essas frases, que coloca essas frases. Não que quem tem não coloca, mas geralmente quem tem dá uma entrevista muito tranquila como foi essa, e eu agradeço ao senhor por ter dado o seu espaço ao sistema Bandeirantes de Comunicação num momento tão difícil do país. Mas aqui agora eu me permito, já na intimidade, uma pergunta de botequim. Como é que o senhor acha que vai acabar essa crise terrível que o Brasil e o mundo estão atravessando? Datena, eu acho que nós vamos ter que mudar muito. Eu acho que o modo de comunicar
né? Veja que hoje estamos usando essa para dar aulas, para conversarmos, estamos usando todo esse sistema aí de comunicação diferente. A nossa vida depois, talvez nos restaurantes, vai ser diferente. Talvez o sistema de trabalho sofra uma mudança muito radical, o home office. Eu tenho falado muito nisso, eu desejo que o Brasil também faça a sua tarefa de casa. Vamos dar mais atenção ao SUS, vamos investir mais no SUS. Um dos ativos que nós temos hoje é o SUS. Veja, se nós não tivéssemos esse sistema, é uma grande criação da Constituição de 88, nós estaríamos em situação muito pior. Veja, eu acho que vamos ter que colocar mais recursos no SUS. Quando você falou muito das pessoas pobres que moram nessas favelas, nós temos que repensar esse modelo de urbanização, né? Nós temos que ter condições salubres para essas pessoas, saneamento. Acho que isso entra na nossa prioridade. Acho que o Brasil vai ter que pensar nisto, sabe, assim, de maneira muito séria, muito responsável. Acho que nós vamos sair mudados disso e eu espero que com uma outra agenda política, sabe? Olha, só para encerrar mesmo, baseado nessa colocação que o senhor fez, todos os países que a gente achava super preparados para enfrentar essa pandemia estavam longe disso. França Verdade. longe disso, Itália longe disso, Espanha longe disso, não é verdade? Os Estados Unidos, a maior potência econômica nuclear do mundo, a maior potência econômica militar do mundo e também nuclear, não é? Não tem sistema público de saúde. Obama tentou botar sistema público de saúde lá e não conseguiu. Quer dizer, o senhor tem completamente razão. E o nosso velho e criticado SUS é que está segurando as pontas do Brasil. Eu tinha uma ideia que eu sempre falei, sabe qual é o jeito de melhorar o SUS? É que todo político com um cargo eleito político tivesse que ser tratado do SUS. Ia ser o melhor sistema de saúde do mundo. O cara eleito, ele tinha que ser tratado pelo SUS. Aí você ia ver como ia melhorar o SUS. Pode ter Temos que colocar mais recursos, eu acho que no SUS, eu acho que a União reduziu muito a participação, acho que seria bastante importante, acho que temos que melhorar os investimentos sociais, acho que saneamento, temos que olhar isso tudo, reolhar. Ministro, foi ótimo conversar com o senhor. Desculpe o tamanho da entrevista, mas o tamanho da entrevista é de acordo com o tamanho da personalidade que o senhor representa. Foi um prazer, que Deus os proteja, viu, ministro? Fazia tempo que nós não falávamos, é um prazer sempre falar no seu programa. Um abraço aí a todos da Band.